Amigo e amiga, a primeira carta de Pedro é endereçada a cristãos que estavam sofrendo hostilidades e se viram obrigados a abandonar as casas para evitar assim sofrimento maior. Bem diferente da nossa realidade, que é justamente o contrário. Nós somos convidados a ficar em casa para evitar os maiores sofrimentos com a contaminação do Covid-19. Este fato levou John Eliot a fazer uma análise sociológica dessa carta e deu o título ao livro Um Lar para Quem Não Tem Casa. Esses cristãos precisavam ser fortalecidos e animados com a palavra do Senhor. O trecho de hoje, portanto, cai muito bem, não só pelo contexto no qual nós estamos vivendo, mas porque é o domingo em que as mães são lembradas de modo especial. O trecho bíblico é a base, a sede da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. E as mães sempre são chamadas de a sacerdotisa do lar. Então, nesse Dia das Mães, destaco 3 aspectos na tentativa de animar não só as mães, mas todos os sacerdotes escolhidos em Cristo para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pedro escreve: como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Faz tempo que se acentuou a campanha de as mães amamentarem seus filhos com leite materno. A Organização Mundial da Saúde reconhece a amamentação como uma das práticas mais decisivas para o futuro da criança. Tanto que recomenda leite materno como alimentação exclusiva nos primeiros 6 anos de vida. E, se possível, que ele continue fazendo parte do cardápio infantil até os 2 anos. Junto com esse alimento, a criança aprende o segredo do pertencimento e a segurança do amor. Por essas razões, aprende a reclamar com veemência se este alimento demora a ser alcançado. Se por alguma razão a criança não tem o leite materno, cresce muito o perigo de uma alimentação não genuína, de uma fonte não recomendável e que venha lhe fazer mal mais adiante. Pedro diz que o alimento espiritual do cristão é comparável ao leite materno para a criança. Um pouco antes, na sua carta, ele escreve: porque vocês foram regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Este alimento espiritual tem no original o termo logikos, de logos, traduzido por palavra. Então se refere exatamente às palavras de Deus. Então, ao comparar todos os cristãos a crianças recém-nascidas, Pedro não está dizendo para sermos imaturos na fé, mas para sermos como criancinhas, no desejo de nos alimentar constantemente com a palavra para crescimento, para salvação. O segundo aspecto que destaco está nessas palavras. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora Pedro fala em pedra viva, sacerdócio santo. É o que acontece com o alimento do genuíno leite espiritual que nos foi dado. No reino de Deus, que opera através dos meios da graça, nós sempre dizemos palavra e sacramentos, fomos feitos sacerdotes já por ocasião do batismo, ou então quando o Evangelho nos tocou de maneira tal que mudou a nossa realidade. A pedra que vive é Cristo, que esteve morto, mas ressuscitou, e nele somos também feitos pedras que vivem. Permanecendo em comunhão com Cristo, somos casa espiritual, templo do Espírito Santo, que cria em nós a fé, que é ativa pelo amor nas necessidades do mundo
e olha para além com esperança de uma nova realidade. O Senhor Jesus Cristo não é alguém, disse Lutero, que somente nos ajudou com o seu ensino e com o seu exemplo, mas Ele é aquele que está e permanece constantemente ao nosso lado e em nós. Por isso somos como pedras que vivem. O terceiro ponto que destaco é o propósito prático da nova vida em Cristo. Vocês, diz Pedro, porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que chamou. Chamado, vocação, entre os luteranos é servir. Envolve ações em favor dos outros. E através dessas ações a espiritualidade é trazida para a terra, para o nosso dia a dia. Sacerdócio real é um dos belos nomes que Cristo dá à sua igreja. Não para ficar se admirando, mas para servir. Então é a categoria de serviço para todo cristão, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. Amigo e amiga, especialmente mãe, com esse confinamento provocado pela pandemia, não sei como estão os relacionamentos na família, mas Deus designou as pessoas para viver em família do berço até a morte. Ali acontece a alegria e a dor, o trabalho, o lazer, os erros e o perdão. Talvez esse confinamento esteja levando as mães a perder a paciência ou a se distrair mais do que devia. Mas é ali, na família, que Deus transmite vida, ensina o amor, exerce o perdão. As mães são reconhecidas pelos filhos como fundamento para a sua vida. Eu queria dizer assim que as coisas mais importantes que aprendi até agora na minha vida foram com a minha mãe. Respeitar as pessoas, pedir desculpas ao errar, agradecer, ser honesto, cuidar das coisas, orar, apreciar as histórias de Jesus, temer a Deus, estudar. Eu acho que você pode dizer a mesma coisa de sua mãe. E se ela já partiu, hoje é um dia de sentimentos misturados com saudade e gratidão. Creio que a maioria das mães concorda que é um privilégio ter filhos. As mães se qualificam como instrumentos de Deus para alcançar aos filhos também o genuíno leite espiritual da palavra de Cristo, para aprenderem a ter fé. Que esta tarefa nunca seja descuidada. Agora o apóstolo fala em proclamar as virtudes de Cristo. Que virtudes são estas? A carta de Pedro fala de muitas, mas eu destaco só essas. Já dá para começar e se exercitar a vida inteira. Ele diz, para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para vocês seguirem os seus passos. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. É uma lista bem grande para a gente colocar em prática. Então, amigo e amiga, se a carta de Pedro foi escrita para confortar e animar os cristãos que tinham sido dispersos e tiveram que abandonar o seu lar, ela também serve para nos confortar e animar quando estamos presos em nossos lares e angustiados com esta pandemia e impacientes com a demora de a vida voltar, pelo menos um pouco mais na normalidade. Pedro desafia cada um de nós: lancem sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Ele
cuida de vocês. E Ele anima a mim e a você com essas palavras. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém.